Vai. Amados irmãos, os eleitos, os escolhidos, porque a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo são os eleitos, os escolhidos. E ele revelou ao apóstolo São Paulo as 14 cartas ou epístolas para a edificação da igreja, a sã doutrina. No mundo que nós vivemos hoje, com essa divisão de denominações ou placas de várias denominações, a pessoa fica sem entender e compreender o verdadeiro evangelho. Quando Jesus estava na terra, ele disse: é chegado o reino do céu a vós. E como estudante da Escritura, eu comecei a estudar, né, o que era esse reino do céu a nós, aos que creram, os que aceitaram, os que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E hoje as pessoas correm atrás de várias denominações. O apóstolo Paulo diz assim: olhe, vocês estão procurando Paulo, Apolo, ou Cefas, ou Jesus Cristo. É a mesma coisa de hoje. O povo corre atrás de placas de denominações, a qual Deus não habita em templo feito pela mão dos homens. Então, veja aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo diz assim: e eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Hoje, havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Este é o problema da igreja em busca de pastores, profetas, apóstolos, bispos, em vez de procurar Jesus Cristo, que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E não a homens, né? E na época que nós estamos vivendo, nessa última era da igreja chamada Laodiceia, né? É a última era da igreja, o mundo se encheu de denominações, de vários nomes diferentes, né? Um é maior, outro quer ser melhor ou maior do que os outros, né? Não há unidade nesse corpo que ele chama de Cristo. Então ele diz aqui: porquanto dizendo um, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Por que Paulo, a quem é Apolo, se não ministro pela quais creste, conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. Então, veja esse mundo de hoje. Mundo igreja, que se diz espiritual, né? Nos corre para uma denominação chamada Igreja Universal do Reino de Deus. Diz que lá é a melhor igreja. Outro corre para a Igreja Nacional da Graça.
né? Outro corre para a Assembleia de Deus, outro vai para a Igreja do Evangelho Quadrangular, outro é Adventista do Sétimo Dia, outro é Testemunho de Jeová. Então, o apóstolo Paulo aplica aqui que só há um fundamento. Vamos ver isso em Gálatas, capítulo 1, quando Paulo aplica para a igreja, dizendo assim. Preste bem atenção. O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Essa hibridade, essa mistura, essa salada de ensinamento. Outros são batistas, outros são teólogos, né? Outro é doutor, outro é PhD, outro é doutorado. E a igreja, as ovelhas, fica sem saber o verdadeiro fundamento. E o apóstolo Paulo diz aqui, na epístola aos Galatenses, ele diz aqui, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. No versículo 9, o apóstolo Paulo diz, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Quer dizer, maldição. A palavra anátema significa maldição. Então, todo denominações, todo ministério de igreja aí, que não tem o fundamento das cartas, das epístolas do apóstolo São Paulo, é anátema, é maldição, né? A igreja, ovelha, não sabe nem discernir, porque ainda é carnal, não é espiritual, não vive através da revelação da palavra. Mas eu quero dizer para vocês hoje, quando Jesus ele chega e aplica em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, disse, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, nós estamos vivendo a era de Laodiceia. É a última era da igreja, de Éfeso até Laodiceia. Primeira foi a Éfeso, a qual Paulo fundou, né? E vem, né, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, e chegou aonde nós estamos vivendo em pleno século XXI, a era de Laodiceia. Então Jesus aplica ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim como és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amigo, amiga, irmão, veja o que está acontecendo em pleno século XXI. A igreja envolvida com a política, pastores corruptos, falsos profetas, falsos apóstolos, envolvido, porque são carnais. E o rebanho, as ovelhas, sofre. Porque não há pessoas preparadas, capacitadas, vocacionadas, chamadas pelo Espírito Santo para edificar a igreja com ensinamento da palavra original aplicada pelo apóstolo São Paulo, de Romanos, as 14 cartas que ele escreveu, é para a igreja, porque Deus chamou ele para ser apóstolo e doutor do gentio.